Aleluia. Aren't you glad you're saved this morning? Você não é feliz porque é salvo nesta manhã? Abram suas Bíblias para o livro de Gênesis, o livro do início, do começo, capítulo 41. Queremos ler 3 versículos. Vamos começar com o versículo 50. Isso. E nasceram a José 2 filhos antes que viesse um ano de fome. Ele deu a Zenete, filho Potifar, sacerdote, morto. E chamou José ao primogênito Manassés, porque Deus disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a minha casa, de toda a casa do meu pai. O segundo chamou de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E eu quero usar como título neste dia, pregando sobre o assunto do perdão. E o título desta mensagem é Esqueceu e frutificou. E eu sinto pessoalmente que o assunto do perdão é um dos assuntos mais negligenciados no corpo de Cristo. Quantos cristãos, quantos lares e quantos relacionamentos têm sido quebrados por falta de perdão dos casamentos e terminou no divórcio por causa da falta de perdão? Quantas crianças que são adultos hoje não falam com a mãe ou com o papai por causa da falta de perdão? Segundo, do outro lado, quanta dor muitas aguentam por causa da falta de perdão. E uma pessoa que não perdoa não é uma pessoa feliz. Você não viu uma pessoa que recusa perdoar, que não é uma pessoa feliz. Se a gente quiser perdoar e ter uma alegria, você tem que perdoar. Pai, chegamos a Ti, em nome de Jesus, e nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de ministrar. E este é o Teu povo, aqueles que estão assistindo pela rede de televisão, pela internet, YouTube e Facebook. Oro para que Tu venhas ungir para ministrar a Tua palavra, para levar a Tua palavra ao Teu povo. Se tiver alguém no santuário assistindo pelas redes sociais ou TV, está guardando o perdão, eu oro que Tu venhas tirar as palavras, que Tu possa levar ao coração, como um bálsamo, como uma flecha aos corações, e trazer convicção às pessoas. Que hoje possa ser um dia de um novo começo, onde possamos esquecer as coisas que ficaram para trás e vamos avançar para frente em Cristo Jesus. Te damos graças e todos dizem amém. Eu não lembro o dia exato, mas eu acho que foi 1969, talvez 1970, talvez. Meu pai foi convidado pelo missionário para ir no Panamá, na cidade da Colón. Era muito distante de onde estava o canal do Panamá. E quando nós tínhamos a nossa cruzada no Panamá, tivemos o privilégio não só de ver o canal, mas também abrir as portas a nós. Então foi muito bom. E a reunião no centro da cidade, no cinema, vamos dizer assim. Deus abençoou aquele trabalho e esses irmãos tinham construído essa irmã e convidou meu pai para pregar. Meu pai conta essa história do que aconteceu em uma das noites, acho que foi sábado à noite,
começou a pregar naquela noite sobre a salvação. Ele começou a falar sobre o que Cristo fez para salvar o homem, o ser humano. Então, ele chegou ao final da sua mensagem naquela noite e começou a fazer o apelo. E quando chegou em casa, teve um mover do Espírito Santo ali. As pessoas começaram a sair dos seus lugares e ele não teve a oportunidade de terminar a mensagem. Ele não teve a oportunidade de fazer o convite, o apelo formal aos pecadores. Mas os pecadores saíram dos seus lugares e começaram a ir para frente. Isto é por causa de um homem, da sua habilidade de falar, ou por causa do seu talento, mas isto acontece por causa da unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo movendo as pessoas. A presença de Deus em um culto é a coisa mais importante que nós precisamos ter. Não importa quantas pessoas estão lá, não importa quanto dinheiro tem no banco, ou quem foi para aquela igreja, não importa. Se houver unção do Espírito Santo, se ela não estiver na igreja, se a presença do Senhor não estiver naquela igreja, esta igreja está perdendo o seu tempo, não está fazendo nada para as pessoas, porque as pessoas entram nas igrejas todos os domingos pela manhã. Eles têm prisões, eles têm problemas, eles têm guerras espirituais, e aí eles contam a história, ou leem um livro, e isso não quebra os grilhões, mas uma palavra pregada debaixo da unção do Espírito Santo de Deus pode entrar no coração do homem e da mulher e fazer muito mais do que um psicólogo pode fazer. Agora entenda, é por isso que sem a presença de Deus não tem igreja. Pode ser, ou ter uma reunião religiosa, pode acontecer, mas não tem o culto. Infelizmente, a maioria das igrejas estão fazendo só uma reunião religiosa. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo de Deus deve ser bem-vindo sempre. Deixa eu sair do meu assunto por um momento. Acabei de lembrar de algo perigoso quando lembro de algo, né? Mas deixa eu falar um pouco. Eu sou pentecostal, eu não tenho vergonha de ser e dizer que sou pentecostal, eu não tenho vergonha de falar em línguas em público, eu não tenho vergonha de levantar as minhas mãos, eu não tenho vergonha de louvar ao Senhor, e isto me faz triste que igreja após igreja, que dizem que são pentecostais, mas nunca tem mover do Espírito. Ninguém é salvo, ninguém é batizado no Espírito Santo, com evidência de falar línguas, e está na hora das igrejas pentecostais voltarem e aceitarem a experiência de Atos 2. Eu não sou batista, eu não sou metodista, eu não sou presbiteriano, eu sou pentecostal. Do topo da minha cabeça às pontas do pé. Eu casei com uma esposa pentecostal, eu tenho filhos pentecostais, eu tenho netos pentecostais, e eu estou na igreja pentecostal, e a igreja precisa bradar. O meu jaleco é pentecostal, a minha gravata é pentecostal, a minha camiseta é pentecostal, os meus sapatos são pentecostais. E olha, como você se atreve tentar aceitar as coisas do mundo para falar as necessidades do coração de um homem, da mulher. Isso não pode ser falado dessa forma, a não ser pelo mover do Espírito Santo. O meu pai disse que as pessoas começaram a sair dos seus lugares, começaram a vir na frente,
Ele disse que estavam chorando muito. E de repente, o meu pai disse que na esquerda tinha uma escada que você podia descer para o auditório. E ele viu a reflexão, o jeito daquele homem. Era um homem que estava sendo carregado com duas muletas na perna. Estava faltando uma perna. Meu pai não conhecia, o pastor, o missionário, não conhecia aquele homem. Ele veio com as muletas, subiu na plataforma. E ele chegou ali, ele pegou e tirou um revólver do seu bolso e colocou na plataforma e no púlpito. E através do intérprete, o pastor começou a contar a história. Um ano atrás, hoje, na cidade do Panamá, na capital, enquanto ele estava ali, um homem estava ali dirigindo loucamente. E ele bateu em mim e eu perdi a minha perna por causa dele. Ele disse: eu já passei pelo inferno nesse último ano. E no meu coração eu senti que eu era metade de um homem. Eu nunca serei o que eu era antes. Eu vou ser um aleijado para o resto da minha vida. E eu finalmente decidi que hoje, depois de um ano de eu ter perdido a minha perna, eu iria dirigir para Panamá e eu iria matar aquele homem. Eu sabia exatamente onde ele morava e eu ia pegar o meu revólver e ia cometer um crime fazendo vingança com as minhas mãos. Mas neste fim de semana é o aniversário da minha mãe. E eu perguntei a ela, uns dias atrás, o que a senhora quer de aniversário, mamãe? E ela era membro daquela igreja. A única coisa que eu quero é que você me leve para a igreja sábado à noite. E ele disse, mas eu não queria ir. Mas é o aniversário da minha mãe e é isto que ela queria, então tá bom, então eu vou. Eu vou para a igreja. A minha intenção era levar ela para a igreja, depois levar para casa, depois eu iria para o Panamá e depois iria matar aquele homem. Eu ia para o Panamá para aquele fim. Mas algo aconteceu. Algo tocou em mim. Ele disse, amanhã eu vou lá entrar no meu carro e eu vou dirigir para Panamá e eu vou na casa daquele homem, mas ao invés de levar o revólver 38, eu vou olhar para ele nos olhos e dizer para ele, eu te perdoo. É isto que acontece quando você realmente nasce de novo. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, acredite, tem que ter uma mudança. Se não há mudança, da maneira que eles andam, da maneira como falam, da maneira como agem, da maneira como ele tem os amigos que ele tem, eles têm religião, mas não tiveram a experiência do nascer de novo. Mas quando você conhece o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, há uma mudança, há algo que acontece no coração do pecador. A inimizade entre ele e Deus acabou. Você fumava, bebia, chamava palavrões, mas agora ele serve o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas olha, eu queria lembrar das palavras. Olha, quando você não canta, você não lembra da letra da canção, às vezes, né? Tem uma canção que diz, qual é a letra? Teve uma mudança da maneira que eu caminho,
Alguém pode me ajudar aí? Os músicos, o público, a plateia? Vamos lá, coloque na tela. Eu quero estar no planeta correto. Teve uma mudança da maneira que eu caminho, a mudança da maneira que eu falo, a mudança. Vamos lá, vamos, me ajudem aqui atrás. Pare. Vamos, vocês são aleijados. Venham, vamos lá, gente. Vamos lá, Michael, você pode correr. E vamos lá. Correm, por favor. Corram todos. Eu amo fazer isso com eles. Eles ficam sorridentes e felizes. Ele fez uma mudança. Ele fez uma mudança em minha vida, diz o hino. Vamos lá, Karen. Vamos lá, cante. Você foi mudado. Você recebeu uma mudança na sua vida. Você foi mudado? Essa é a pergunta. Você recebeu essa mudança em sua vida? Vocês podem sentar-se. 20 anos se passou. 20 anos. Obrigado, músicos e cantores. Não vão tão longe, por favor. 20 anos se passaram. Nós estávamos tendo uma cruzada no estádio no Panamá. O estádio estava lotado. Sábado à noite, a mesma noite, 20 anos depois, o meu pai pregou sobre a salvação. Chegou na última mensagem. Ele começou a contar aquela história, aquela noite em Colón, no Panamá. E para nossa admiração, de repente, ali da galeria desce aquele homem, naquele estádio, um homem de muleta. Eu posso falar mais, olha lá, vamos ver a imagem. Damas e cavalheiros, estava falando hoje à noite, está aqui em pé. Ele disse, eu estava vivendo para Cristo por 20 anos. Ele disse, eu não odeio mais aquele homem. Aqui está a prova do que Jesus Cristo pode fazer. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É isto que Deus pode fazer. Aquele homem era para estar na prisão. Se Jesus Cristo não tivesse tocado em sua vida, todos nós estaríamos a caminho do inferno. Se a nossa vida não tivesse sido invadida pela melhor história do mundo, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. E Jesus Cristo irá voltar novamente. Aleluia. A evidência que pode ser vista quando uma pessoa
realmente se converte. Now listen to what I'm about to say. Agora escute o que eu vou dizer. Escute cuidadosamente. O perdão não é uma opção ou uma sugestão para o cristão, mas é uma ordenância. E vou dizer novamente: perdão não é uma sugestão ou uma opção no meio da humanidade, mas para o cristão. Mas para o cristão é uma ordenança. Jesus, no seu grande sermão, que ele já pregou no monte, em Mateus capítulo 6, versículo 12, ele fez essa declaração, ele disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas também no 14:15 ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Que declaração! O Senhor Jesus fez claramente isso, disse isso claramente. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, está falando as ofensas que foram feitas contra você. O Pai Celestial irá te perdoar. Mas se você não perdoar as ofensas dos homens, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Agora nós temos que entender que o perdão, nesta vida, neste contexto, eu quero que você entenda, quando Deus te perdoa, todo pecado é pecado contra Deus. Sim, não importa como é feito, ou dito, não importa para quem é contra ou não, não importa a forma que este pecado aconteceu, todo pecado é contra a pessoa e o caráter de Deus e seu Filho Jesus Cristo. É isso que faz o pecado tão terrível, tão difícil. É muito mais do que uma mentirinha. Você está mentindo contra Deus. É muito mais do que uma resposta. É um pecado. Todo o pecado que nós cometemos foi um pecado contra a santidade, a glória e a beleza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pecado não é algo que você tenta, algo que condena a sua alma, ao inferno, e você, quando um cristão vem para o Senhor e se humilha e admite o que eles são e reconhece que ele não pode se salvar e reconhece que Cristo é o único meio para a salvação, e no momento que ele o aceita nos portais da glória, e naquele momento da sua aceitação, Deus, o Pai, perdoa todo o pecado que você cometeu. O sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, nos lava de todo o pecado. E quando nós fomos salvos, eu gostaria que a gente
Deus gostaria que nós vivêssemos uma vida perfeita, mas nós não estamos em um corpo glorificado. Nós ainda estamos na carne, estamos nesse corpo, e a diferença é que nós não praticamos o pecado, mas ainda estamos, cometemos delitos e pecados, e quando cometemos o pecado, o Espírito Santo está presente para nos dar convicção de pecado. E nós não temos que ir na frente da igreja para isso. Senhor, me perdoe. Não. No momento que você diz isso, olha, sabe o que é poderoso sobre o perdão de Deus? Você não tem que dizer as palavras, você tem que dizer, me perdoe. Já foi perdoado. E nós, e muitas pessoas, não temos o problema de pedir ao Senhor para nos perdoar, mas há algo sobre a natureza humana, que quando alguém faz algo contra nós, tem algo de muitos de nós que nós queremos falar de volta ou fazer algo de volta, nós queremos agredir, e para muitos no reino, eles não perdoam, eles guardam. Quando vão dormir, está em sua mente, e quando acordam pela manhã, enche os seus pensamentos. E quando eles veem aquela pessoa, ouvem o nome, aquela pessoa, algo parecido, algo acontece em seus corações. Paulo que teve que falar sobre isso, porque era um problema na igreja primitiva. Havia facções, discussões, os cristãos não perdoavam um ao outro. Em Efésios 4:32, seja bondoso um com o outro, perdoando uns aos outros, assim como Cristo perdoou. Porque Deus perdoou você, o Pai perdoou você, não porque nós merecemos, porque o seu Filho Jesus Cristo pagou o preço para nos livrar de todo o pecado. Nós éramos culpados. Nós deveríamos estar pendurados na cruz. Escute, nós deveríamos ter passado pela agonia e sofrimento. Nós deveríamos ter aguentado todo o ferimento de que Jesus aguentou na cruz do Calvário. Toda pessoa no planeta era e é culpado. Mas Deus, porque Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele culpado que clamar o nome do Senhor será salvo. Quando nós seguramos o perdão e não querer perdoar alguém, naquele momento o Filho de Deus acabou de parar. Você deixar o fluir de Deus estar na sua vida. Quando nós recusamos perdoar, Deus do céu diz, é isso aí, eu estou lavando as minhas mãos, não há mais graça para fluir para aquela pessoa, que eles se consertem.
Porque quando você não perdoa alguém, você está negando a misericórdia e graça para aquela pessoa. E quem que você acha que nós somos? Quando, obviamente, nós somos culpados, mas Deus não segurou, nos previu e nem nos limitou da sua graça. Quando nós dizemos, não, eu não perdoo, nós estamos dizendo para Deus Pai. A Bíblia diz que só tem a lei que só tem um juiz. Não que não é juiz, Jude? Não, ela é ótima mulher, não é você, não sou eu. Só tem um que dá a ordem. Só tem um juiz. Só existe um que é qualificado para julgar o coração humano, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só existe um. E quando, ao fluir da graça, é impedido, então a gente se encontra totalmente desconectado de nossas orações. As nossas orações são impedidas, não são respondidas, porque estamos segurando aquilo que Deus nos deu na cruz do Calvário pelo perdão, para nos dar o perdão através da cruz do Calvário. Quando eu falo sobre isso, há certas coisas, vamos ser honestos, tá? Há certas coisas que acontecem com as pessoas que estão além. Nada pode ser pior do que a molestação de uma criança, ou molestar de uma criança, a pedofilia, e isto é além da imaginação, da compreensão humana, quando o adulto viola a inocência de uma criança. Isto é o que faz para aquela criança uma causa número 1 do alcoolismo, das drogas, dependência química, dos jovens, a molestação sexual. Uma causa, essa pode ser a causa número 1 também da dependência química, do suicídio no meio dos jovens. A inocência que foi roubada, perdida. E quando isto é feito, muitos já tentaram dizer que eles têm todo o direito de não perdoar. Eu só falo o que está na palavra de Deus. A resposta é não. Eles não têm o direito de não perdoar. Nós estávamos em Albuquerque, Novo México, fazendo uma cruzada. E na arena que estávamos, era no campus da Universidade Novo México, chamava Alpert. Algo bem diferente, coliseu diferente. Quando você entrava no local onde a arena estava, você tinha que descer. Era muito bonito e bem diferente. Sábado à noite, novamente, estava pregando sobre a salvação. Teve um grande mover do Espírito Santo. Recebemos uma carta, várias páginas, algumas semanas depois, numa reunião. E uma jovem escreveu. Ela disse: eu estava no culto sábado à noite. E eu era um pecador. A minha vida, ela nomeou outras coisas. A minha vida era droga, álcool e muita vida sexual. A minha vida estava tão bagunçada que desde criança eu tinha sido repetidas vezes abusada pelo meu pai.
Eu me odiava. They think so many things Eles acham que have done something to cause this. But fiz algo para causar isto, mas você não fez. not Não, fault. não é a sua culpa. I understand that. Entenda isso. But she said I started watching the Mas ela disse que eu comecei a assistir o programa that Saturday night. e você veio para Albuquerque naquele sábado à noite. I walked all the way down. Sentada lá em cima na galeria, eu desci. Eu estava no meio da multidão, In front of that platform. ali na frente daquela plataforma. Eu orei a oração do pecador. She said a lady was E ela disse que uma senhora, Deus estava lidando comigo. Eu tinha um fardo muito grande dentro de mim. E as pessoas pegavam os nossos nomes, nossos telefones, para entrar em contato conosco. Uma senhora fez isso. Ela disse, eu estava tão quebrada que parecia que o peso do mundo tinha sido removido dos meus ombros. E eu comecei a compartilhar com esta querida irmã o que eu tinha passado. E uma mulher de Deus, guiada pelo Espírito Santo, jovem, disse, este é o primeiro passo. O segundo passo, você tem que perdoar seu pai. E ela disse, eu fui para casa e lutei com isso. Depois de alguns dias, no meu coração, eu já sabia. O que aquela mulher me disse era verdade. E eu fui, peguei o telefone, liguei e disquei o número do meu pai. Eu não tinha conversado com meu pai há muito tempo. Eu não sabia se aquele número estava correto ainda ou não. O telefone tocou e ele atendeu. E ele disse, alô? E ela disse, eu comecei a chorar antes de pronunciar qualquer palavra. Ela disse, papai, aqui é. E aqui sua filha, eu lhe liguei para dizer que eu aceitei a Jesus Cristo. Liguei para dizer isso a você. E eu quero dizer que ele perdoo. Ele disse que fez uma pausa e de repente aquele homem literalmente quebrou-se e começou a chorar. E começou a dizer, Deus me perdoe, ó Deus, Deus me perdoe. E ela levou seu pai a Deus, a salvação. E olha, deixa eu esclarecer algo a respeito, antes de continuar da história de José. O perdão não significa comunhão ou relacionamento. Se aquela pessoa que te fez alguma coisa de errado se gloria nisso e recusa reconhecer o que eles fizeram, eles não podem ter amizade ou comunhão com você. Mas nunca esqueça, olha, o perdão não é para eles, é para você. Porque quando você perdoa quem te fez mal, o que você está dizendo espiritualmente, que você está colocando aquela pessoa nas mãos de Deus. Se tivesse uma pessoa na Bíblia que teve que aturar uma tragédia após outra, foi José. Como adolescente, ele teve que aturar o ódio dos seus irmãos contra ele, até porque ele não era o primeiro filho. O primeiro filho era tudo. O primeiro filho, o primogênito, com a morte do pai, recebia a maioria da herança, e era o primeiro filho
que levava o líder, a liderança daquela família. O Rubens era o primeiro filho, mas Deus, falando de Jacó, tinha esclarecido que Rubens não era para receber a herança, mas José iria, porque José era um homem de Deus. Os outros irmãos não eram. Então, uma coisa é você experimentar o direito quando você tem 30, 40 anos, mas quando você é um adolescente, uma criança, não há nada pior do que ter o seu próprio sangue das costas e vir contra você. Eu não me importo o que eu estou passando, eu agradeço o apoio dos outros, mas não estão no mesmo nível e patamar, porque minha esposa, meus pais, meus filhos, meus netos, se eu tenho eles comigo, eu irei conseguir. Isto é uma força maior para a jornada, mas ter a sua família dar as costas para você, vir contra você, que coisa triste. E ele sofreu o assassinato, o estupro da sua irmã. Ele viu seus irmãos tramando vingança contra aqueles que o fizeram. Ele viu seus irmãos cometendo atrocidades, matando. E mais próximo, ele foi buscar ao Senhor. E quanto mais ele se aproximava de Deus, mais ódio seus irmãos tinham dele. Ele foi jogado em um calabouço e vendido como escravo. E mais uma vez, eu mantenho na sua mente que ele não era um homem ainda. Ele era um jovem. Você pode imaginar isto, o que estava passando no seu coração, na sua mente? O que eu fiz para merecer isso? Meu Deus, o que eu fiz isso? Meus irmãos, meus parentes, meus próprios irmãos estão fazendo isso. E aí ele aparece em uma terra distante, estranha, estrangeira, e é vendido como escravo. E aí, para piorar mais ainda, ele foi acusado de ter cometido um crime que não havia cometido. E às vezes eu penso, vejo, ouço as notícias, alguém que foi preso em muitos anos, depois aparece através de uma investigação que essa pessoa era inocente e não era culpado, foi vítima de um erro judicial. E eu já vi, e você vê a reação deles, alguns na prisão por 30 anos, inocentes, e vê-los, olhando para eles, a reação que eles têm, e o mundo muda, e tragédia para eles. Às vezes não entendo os advogados lutando para ir contra, quando novas evidências, intentando condenar. Se eu fosse um advogado de distrito, eu não dormiria sem saber 100% que eu tinha colocado na prisão um homem inocente. Se você é um advogado distrital, olha, certifique-se de que você fez o trabalho certo. Se a evidência acontecer
e provar que você está errado. De todas as maneiras, você precisa do seu poder para certificar-se que a pessoa correta não pode ser presa. E José está na prisão agora. Mas há algo lindo que acontece na história de Jó e na história de José. Mas o Senhor disse que ele estava com José. O Senhor estava com José. Nós não sabemos quanto tempo José estava na prisão. Nós não sabemos, tá? Um dia é muito tempo, mas foi um bom tempo. Um dia já seria suficiente. Muitos eruditos que dizem que foi alguns meses, mas muitos acreditam que foram alguns anos que José teve que aguentar, suportar as correntes da prisão injusta. O que é mais lindo sobre a vida de José? José nunca culpou Deus e ele nunca culpou os seus irmãos, apesar de dor. Mas quando eles deveriam serem culpados. Em outras palavras, José na prisão no Egito, ele colocou nas mãos de Deus. E não importa se alguém fez algo contra você ou a mim, não importa quão terrível tenha sido, a maior coisa que você pode fazer é liberar aquela pessoa e colocá-la nas mãos de Deus. Porque, escute, você não pode mudar a situação, mas Deus pode mudar. Deus pode fazer qualquer coisa. Alguém precisa glorificar. Em vez de ficar com ódio, ira, e em vez de com muita raiva, em vez de dizer e pensar e ficar na prisão dizendo como vou me vingar dessa pessoa, em vez de dizer, Deus, eu não entendo por que está acontecendo comigo, mas eu os coloco em suas mãos, eu coloco a minha vida em suas mãos e as circunstâncias em sua mão, e eu sei que não é para eu estar aqui, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém precisa bradar. Eu não tenho tempo de falar sobre sonhos, mas Deus usou José e agora ele está fora da prisão. Agora entenda, ele foi para a prisão e lançado fora como escravo. Agora ele sai da prisão e num abrir e fechar de olhos, ele era o vice-presidente de toda a nação egípcia. Agora, e o que eu vou falar, dizer, e a gente ouve isso todas as vezes, eu posso perdoar, mas eu não posso esquecer. Isso é verdade. Mas deixa eu te dizer, o melhor computador do mundo é o seu cérebro. Não existe melhor computador mais poderoso do que o seu cérebro. E tudo que acontece é gravado, registrado em sua memória. Então, o seu cérebro não vai ser limpo. Você vai lembrar, ele vai estar lá no banco da memória, no seu HD da memória. Você leva e tira o veneno. Ele perdoou o Faraó, dá a ele uma esposa e ele tem 2 meninos. O primeiro, ele dá o nome Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Agora, a ideia é
Ele não esqueceu do que aconteceu, mas aquela dor, aquele veneno, aquela dor tinha acabado. Quando ele lembrava, não doía mais em seu coração. Quando eles vieram à sua presença, ele não estava mais irado. Ele diz: não, eu vou me vingar. E não. Ele os colocou na mão do Senhor. Eu vim aqui para dizer: não importa o que tenha acontecido na sua vida, quão violento tenha sido, nada compara com a misericórdia e a graça de Deus. Quando você coloca esta situação, esta pessoa nas mãos de Deus, você tem o Redentor, Criador, trabalhando a seu favor. Alguém precisa bradar aqui. E o Espírito de Deus, o que aconteceu com ele, tinha ido embora. Aquela dor, Deus tirou, arrancou. Aí, o que acontece? Ele teve um outro filho, e o chamou de Efraim. Significa porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Oh, não me diga que Deus não tem senso de humor. Ele tirou aquilo que Satanás planejava para o mal. Gente, Satanás disse: e eu peguei o José, agora irei matá-lo, vou tirar do seu pai, irei levá-lo para uma terra distante, irei colocá-lo na prisão, ninguém ouvirá mais ele. Não, Deus disse: não, Senhor, eu tenho um plano maior para José, e eu tenho notícia para você. Deus tem um plano maior para a sua vida, mais do que você pensa, mais do que imagina. Se você fizer a vontade de Deus e não a vontade do mundo, Ele vai fazer milagres em sua vida. Aleluia! Agora, quando ele saiu, músicos e cantores podem voltar. A fome começou a chegar os 7 anos depois da sua libertação, que ele foi liberado na terra de Canaã. Começou a fome e Jacó envia os seus filhos para o Egito. Para quem? Com quem? Para quem tinha que se apresentar? José. Você está falando de Deus mudando as coisas. Então, se você percebe que primeiro José não se revelou para os seus irmãos no começo, e é isso que eu disse ainda há pouco. Perdão não significa relacionamento, comunhão, mas José sabia que o coração dele para com seus irmãos estava correto, mas ele não conhecia o coração dos irmãos, não sabia se o coração dele estava em aceitação a ele. Finalmente, quando ele se revelou aos seus irmãos, eles ficaram ali. Seu pecado estava diante deles. O pecado que eles haviam cometido estava diante deles. Jacó traz a família, Jacó morre, e agora os seus irmãos estão falando um com os outros, dizendo: bem, agora porque o papai morreu, será que José se lançará contra nós, se vingará de nós? Papai não está mais aqui, será? E eles vão para a presença de José. E como você vai lidar conosco, José, agora, a partir de agora? José disse: vocês não têm nada que temer. Eu não irei pagar mal com mal, mas com o bem.
Aleluia. Now get this as I close. Agora entendam, enquanto eu encerro, aqueles que tentaram acabar foi aquele que Deus usou para proteger as suas vidas. Isto, eu amo isto aqui. No versículo 45, Faraó disse para José: eu posso te chamar de José. Eu vou mudar o seu nome para Zafenate Peneia. Diga isso 10 vezes. Zafenate Peneia. É um nome egípcio que significa vida e vida em abundância. José significa Jeová Shaué. Junte-os. Jeová Joé adicionará vida abundante. Aleluia. Eu não vim para que você viesse. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Vamos bradar, agradecer ao Senhor por isso. O seu coração, se ainda não aconteceu ainda, vai ter alguém que vai pecar contra você. Vai acontecer isto. Mas tudo vai acontecer, ser como você responde. Então, talvez alguém diga: eu não consigo perdoar. Eu não sei se eu tenho essa capacidade. Essa é a oração correta de orar. O que você está dizendo: Senhor, na minha própria força, eu não posso fazer. Me ajude, Senhor. Me ajuda, Senhor. Ele vai te ajudar. Nós não queremos ter uma coisa em nosso coração de ódio ou inimizade contra ninguém. Coloque-os nas mãos do Senhor e deixe Ele trabalhar a seu favor. Músicos e cantores, Pai Celestial, chegamos a Ti em nome de Jesus. Senhor, eu oro que é isto que falamos e ministramos aqui aos corações. Se for aqui no santuário, ou você que está me assistindo pela televisão ou redes sociais, ou Senhor, se há alguma pessoa ao som da minha voz que está guardando ódio e a falta de perdão, eu oro para que esta mensagem tenha sido algo bom para ela. Todos fiquem de pé. E eu vou fazer um apelo muito difícil. Muito difícil. E eu sei que ninguém talvez responda por causa da vergonha. Mas é melhor vocês entenderem algo hoje. Não importa se as pessoas sabem ou não, o que importa é o que Deus sabe. Suas cabeças abaixadas e olhos abaixados. Se tem alguém aqui nesta manhã, ou na televisão, pela televisão ou redes sociais, onde você estiver, você pode dizer: Doni, eu tenho problema de perdão no meu coração, mas eu não quero viver assim. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, mas você precisa de perdão, você precisa de cura interior, cura na sua alma, no seu espírito. E não é diferente de nós orarmos pelos enfermos. Mas se você precisa de ajuda nesse momento, se você for honesto, tem falta de perdão em seu coração, pastores, venham. Eu quero que você saia do seu lugar e venha agora, enquanto cantam. Venham enquanto eles cantam. Aleluia.
Várias almas se dirigem nesse momento ao púlpito. Você que está assistindo nesse momento, aqui pela essa live, aqui no Brasil, ou que irá assistir ainda, você pode estar entregando sua vida a Jesus agora. Pode estar fazendo esse voto, essa decisão, pela televisão, pelo YouTube, Facebook. Não deixe este momento passar. Não deixe esse momento passar. Vamos. Este é o seu momento, é a sua hora para receber a liberdade, a libertação, a cura da sua alma. Venha, renda-se a Ele, renda-se ao Senhor. Declare o seu amor e declare e peça o seu perdão, porque Ele ama, e a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam, e Ele quer te abençoar. Pai, em nome de Jesus, se for aqui no santuário, centro familiar de adoração, em Baton Rouge, ou aqueles que estão nos assistindo pela CBN, pelo YouTube, Facebook, em qualquer parte do mundo, eles foram feridos, foram machucados, têm sido totalmente machucados, mentalmente, espiritualmente, psicologicamente. Eles estão sofrendo uma dor que é tão profunda que palavras não podem explicar. E eu te peço, Senhor, agora, que Tu venhas ajudar a cada pessoa que está aqui, aqueles que eu não posso ver, para lançar esta dor, essa falta de perdão nas mãos de Jesus Cristo. Porque quando Tu morrestes na cruz do Calvário, não morreste somente para tirar todos os pecados, mas também para curar corações feridos. Eu te peço agora que eles coloquem diante de Ti, aos pés da cruz. Eles precisam deste perdão, e que a Tua graça e a Tua misericórdia comece a fluir em suas vidas, que o Teu sangue comece a fluir nesses corações, Teu Santo Espírito possa trabalhar nestas vidas, que eles possam ser alcançados, Senhor. Seus corações estão pedindo perdão, misericórdia. Sim, eles conclamam e peçam. Pai, eu te peço que Tu perdoe, Senhor, assim como perdoastes todos no passado. E nós trazemos diante de Ti estas vidas e tomamos posse desta vitória, o perdão de Deus nestas vidas, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Vocês aprenderam algo nesse dia? Hoje à noite o David estará ministrando a palavra de Deus. Não perca o David será uma bênção para você. Abraça o seu irmão que está do seu lado. Saia bradando e louvando ao Senhor com alegria. Aleluia. E nós estamos encerrando a nossa live aqui do Brasil, quando são 14 horas e 3 minutos. Então, mais uma vez, queremos agradecer a participação de todos que estiveram conosco. O meu irmão Valdemir, a Miriam Barros, Abraão Aurélio, Eliezer Batista Fernandes, Luiz Bento, a Zelma, que estava preparando o almoço e também ouvindo esta live, assistindo, a irmã Zelira Antunes, que está, como sempre, conosco, Deus abençoe. Narciso Silva, Deus abençoe. A Sirlene Vilaim Colombo, de Criciúma, Deus abençoe. O que mais? Temos aqui também a Venina, minha irmã, assistindo de Florianópolis, Deus abençoe. Venina e toda a família que está reunida lá em Florianópolis. A minha mãe e meus irmãos todos sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. A Raquel Anselmo Ribeiro, de Curitiba, pelo que eu conheço, a Raquel é de Curitiba. Deus abençoe a sua vida. Aqui também Titer Moser Chernegorel,
também dos Estados Unidos, nosso abraço. A Dirce de Tijucas, Deus abençoe sua vida, Dirce. Ao Marcos Francês, também Deus abençoe. Vamos ver aqui no celular, que mais? Alguns que chegaram por aqui. A Vladimir Almeida Viário, Deus abençoe. A Edson Maurício, também nosso abraço. O pastor Vanderlei Fernandes, o nosso abraço, a nossa gratidão por ter estado conosco também. O que mais aqui? Vamos procurando, tem outros nomes. Edson Maurício, já falei. Deus abençoe a todos. Dizendo que domingo que vem, se Deus quiser, estaremos de volta a partir das 11h30, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Ministério Jimmy Swaggart, diretamente de Baton Rouge, Louisiana. Hoje, ainda nesse dia 14 de julho, você possa estar indo na igreja, se puder, adorando ao Senhor com alegria. Que você tenha um fim de semana abençoado e uma semana repleto de bênçãos e realizações. Deus te proteja, te guarde de todos os males. Você e sua família sejam guardados e cobertos com o sangue de Jesus, para que nenhum mal aconteça. Mas que todas as bênçãos proferidas na Bíblia possam alcançar a sua vida. Basta que você creia. Então, até domingo que vem. Até lá.